série. Hoje nós teremos uma aula sobre fontes de energia. Vamos abordar as fontes de energias primárias e fontes de energias secundárias. A fonte de energia primária é aquela forma de energia que ainda não passou por nenhum processo de transformação. Ou seja, é uma fonte de energia ainda crua, in natura, como os combustíveis crus, como petróleo, a energia eólica, solar, maremotriz, geotérmica e a hidroeletricidade. Já a energia secundária é considerada uma forma de energia que já passou por um processo de transformação. O petróleo cru é uma energia primária. Agora, a gasolina, o querosene, é uma energia secundária, pois o petróleo passou por uma transformação até virar gasolina, virar querosene. Tá? A cana-de-açúcar é primária, o álcool é secundário. Então, a energia secundária é aquela fonte de energia que já passou por um processo de transformação. Vamos abordar agora as fontes de energias não renováveis. São fontes de energias que necessitam de um longo período para sua reposição. As fontes de energias renováveis, elas são repostas pela natureza, porém de uma forma muito lenta, o que acarreta uma reposição que leva milhões e milhões de anos, como por exemplo o petróleo, gás natural, carvão e a energia nuclear. Vamos abordar agora somente os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são combustíveis de origem orgânica, é um recurso natural finito, são encontrados em bacias em áreas de estruturas geológicas, onde predominam bacias sedimentares, possui a sua origem a partir do processo geológico que leva milhões e milhões de anos para a sua formação. Os combustíveis fósseis são as fontes de energias mais utilizadas no mundo atual. As principais potências industriais e econômicas do planeta utilizam a queima do combustível fóssil como fonte de energia. E a queima desse combustível gera grandes impactos ambientais, como por exemplo o efeito estufa, que está diretamente relacionado ao aquecimento global, as chuvas ácidas, a contaminação dos solos e dos recursos hídricos. Os principais combustíveis fósseis da atualidade são carvão, petróleo e gás natural. Existem também o xisto betuminoso e o gás de xisto betuminoso. O combustível fóssil foi o motor das revoluções industriais. A primeira revolução industrial, o carvão mineral era a principal fonte de energia. Na segunda revolução industrial, o petróleo foi a principal fonte de energia. E na terceira revolução industrial, o principal elemento energético foi o petróleo e também novas fontes alternativas. O carvão mineral é um combustível fóssil de origem sedimentar. Foi o principal combustível durante a primeira revolução industrial, que ocorreu principalmente na Inglaterra e na Europa entre 1750 e 1860. Entre todos os combustíveis fósseis, o carvão é aquele que emite a maior quantidade de gases poluentes. Então ele é o que é considerado mais sujo. Existe uma grande emissão de gases de efeito estufa. O carvão mineral é muito utilizado atualmente em usinas termoelétricas, são usinas que geram energia elétrica por meio da queima do carvão mineral, e também em usinas siderúrgicas, onde você tem fornos que precisam atingir elevadas temperaturas e a queima do carvão ela se torna um combustível muito eficiente nesse contexto. O carvão mineral ainda é muito utilizado no mundo. Muitos países utilizam o carvão mineral ainda como fonte de energia. Um exemplo, a China. A China tem a maior parte da sua energia oriunda da queima do carvão mineral. No Brasil, a principal região carbonífera é a região sul, com destaque para o estado de Santa Catarina. Porém, o carvão mineral encontrado no Brasil não é um carvão de alta qualidade, o que o torna muitas vezes inviável do ponto de vista econômico. A formação do carvão e do petróleo é uma formação de uma gênese morfológica, é justamente oriundo de um processo de sedimentação, compactação, pressão, dando origem a essa matéria orgânica. No primeiro quadrinho, no primeiro esquema aí, nós temos a geleira,
o degelo, o derretimento dessa geleira e todos os sedimentos sendo depositados no fundo desse lago. Com o passar do tempo, os sedimentos se acumulam, você começa a ter um tapete vegetal que vai cobrindo a parte superficial. O tempo passa e essa sedimentação se consolida. E lá embaixo, a 20 metros, você tem a formação do carvão mineral, que são sedimentos orgânicos que submetidos a uma pressão e uma temperatura excessiva, elevada, você tem a formação, então, dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são oriundos de matéria orgânica. O que são os fósseis? São vestígios orgânicos, animais e vegetais, que foram fossilizados e foram preservados por milhões e milhões de anos. O petróleo. O petróleo também é um combustível de formação geológica e origem orgânica, encontrado também muito em bacias sedimentares, principalmente nas plataformas continentais, regiões mais próximas ao continente, ainda no oceano, porém é a região mais próxima do continente. O petróleo foi a principal fonte de energia durante a Segunda Revolução Industrial, que ocorreu de 1860 a 1950, e também está sendo a principal fonte de energia na Terceira Revolução Industrial, que teve início em 1950 e está em curso. A indústria do petróleo, ela começou nos Estados Unidos, em 1859, justamente no início da Segunda Revolução Industrial. Durante quase 100 anos, 7 empresas dominaram o processo de prospecção, de extração, de armazenamento, transporte e comercialização do petróleo, que são as chamadas 7 irmãs. São as empresas que dominaram todo o processo petrolífero no mundo por quase um século. Em 1960 surge a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde você tem essa organização conseguindo obter um controle maior sobre as suas reservas. São países, em sua grande maioria, no Oriente Médio, e eles conseguem, por meio dessa organização, controlar o acesso, controlar as suas reservas, controlar a prospecção, o transporte e a comercialização desse produto, fazendo com que os países do Oriente Médio lucrem mais. Agora, levando em consideração que as empresas ainda existem, essas grandes empresas petrolíferas, as 7 irmãs, ainda existem e se destacam dentro do contexto econômico mundial. O petróleo, ele é uma commodity, tá? Ou seja, é um produto do setor primário da economia que possui o seu preço estabelecido pelo mercado internacional por meio da lei da oferta e da procura. O gás natural. O gás natural também é um combustível fóssil, tá? Um combustível sujo, emite grande quantidade de gases de efeito estufa, assim como o petróleo e o carvão mineral. Tá? O gás natural ele pode ser encontrado sozinho ou ele pode ser encontrado em conjunto com o petróleo. É fonte de energia para os automóveis. Aqui em Brasília a gente não tem muito essa realidade de utilização do GNV, que é o gás natural veicular. Porém, nos estados do Rio de Janeiro e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e na região sul, isso é uma realidade. Tá? Que então se torna aí um combustível muito barato em relação ao petróleo e em relação também ao diesel. Os fogões, que é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tá? A geração de energia por meio das usinas termoelétricas, fornos de indústrias e também serve como matéria-prima para a indústria petroquímica, para a produção de lubrificantes, para a produção de fertilizantes, para a produção de camada asfáltica, polímeros e plásticos em geral. Uma vantagem que o gás natural tem diante do petróleo e do carvão é a possibilidade do transporte por meio de gasodutos. Gasodutos são grandes tubulações que permitem um transporte contínuo que independe das condições dos intempéries climáticos. Então pode estar nevando, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar uma tempestade, que não tem problema. Você vai ter um fornecimento contínuo por meio desses gasodutos. Dutos viários, que é um meio de transporte muito eficiente para o gás, para o óleo e também para a água. A energia nuclear. Bem, a energia nuclear é considerada uma energia não renovável, porém ela é considerada uma energia limpa. Diferente dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás,
A energia nuclear, ela é uma fonte de energia não renovável, porque você tem minérios radioativos que demoram um tempo elevado, milhões e milhões de anos para reposição na natureza. Porém, no momento da produção energética não existe a emissão de gases de efeito estufa. A energia nuclear, ela consegue produzir grande quantidade de energia em um pequeno espaço, o que de certa forma é uma vantagem, porque você pode colocar a usina nuclear em qualquer lugar. Diferentemente das outras usinas geradoras de energia, a usina nuclear ela não depende de estar próximo da matéria-prima. A usina hidrelétrica ela precisa de um rio. A usina termoelétrica precisa de estar próximo ao petróleo ou ter um sistema eficiente de transporte. A usina eólica ela precisa de vento. A usina solar ela precisa de sol. A usina nuclear não. A usina nuclear ela pode ser instalada em qualquer parte. E ela gera muita energia em um pequeno espaço, o que pode facilitar os grandes centros consumidores de energia. Você pode perceber que as usinas nucleares se localizam próximo aos grandes centros consumidores. No Brasil nós temos 3 usinas nucleares, a usina de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, somente 2 funcionam. E Angra dos Reis é um município no estado do Rio de Janeiro, que se localiza próximo ao Rio de Janeiro, cidade, região metropolitana do Rio de Janeiro, e a região metropolitana de São Paulo, que são os 2 maiores centros consumidores de energia do Brasil. Países com um elevado índice de industrialização e aporte tecnológico dominam essa tecnologia, como é o caso dos Estados Unidos, Japão, a Rússia, a França, Canadá, Inglaterra, Austrália. O grande problema da energia nuclear são os acidentes. Porém, se levarmos em consideração o período de utilização da energia nuclear, ela é considerada uma das fontes de energias mais seguras. Nós tivemos até hoje 3 grandes acidentes nucleares no mundo. Chernobyl, em 1985, antiga União Soviética, atual Ucrânia. Nós tivemos The 3 Mile Island, que foi nos Estados Unidos, em 1986, foi o maior acidente nuclear que aconteceu nos Estados Unidos. Esses 2 acidentes iniciais por falhas humanas. E nós tivemos um terceiro em 2011, no Japão, na cidade de Fukushima. Uma tsunami, um maremoto que gerou uma tsunami. Essa tsunami atingiu a usina nuclear e os reatores explodiram. Então foram 3 grandes acidentes, realmente com grande repercussão, com grande prejuízo de ordem econômica, de ordem social, de ordem humana, né? Social humana. Uma grande quantidade de pessoas morreram, uma grande quantidade de pessoas ficaram infectadas com a radiação. E aí fica a sugestão para vocês assistirem o documentário da HBO chamado Chernobyl. São 5 capítulos excelentes, onde mostra um pouco dos efeitos do acidente radioativo na antiga União Soviética. Em termos de energia elétrica, produção de energia elétrica, hoje no mundo existem 3 grandes fontes capazes de abastecer o planeta em larga escala. A hidroeletricidade, que é a energia oriunda das usinas hidrelétricas, da força da água, a termoeletricidade, que é a queima de combustíveis fósseis, e a energia nuclear. Essas são as 3 grandes formas de gerar energia em grande escala no nosso planeta. Vamos falar um pouquinho agora das fontes de energias renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas que você utiliza e a natureza repõe de forma rápida. Existe uma reposição rápida dessas fontes. E são fontes que produzem baixos impactos ambientais. Como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a maremotriz, a energia geotérmica, a biomassa e a energia hidráulica. E agora nós iremos abordar cada uma dessas fontes. Bem, energia renovável é aquela que você utiliza e a natureza repõe de forma praticamente instantânea. A biomassa é toda a matéria orgânica de origem animal e vegetal que serve para a produção de energia. Um exemplo de biomassa é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que é uma fonte de energia primária, a partir do beneficiamento da cana-de-açúcar você tem o etanol, que é uma fonte de energia secundária. Você pode ter também, por meio da biomassa, o chamado biodiesel, que são as plantas oleaginosas.
como dendê, canola, girassol, a mamona, algumas castanhas. Essas plantas podem se transformar também em biocombustíveis. Nós podemos também falar em biomassa no quesito lixão. O lixo orgânico também pode se produzir energia por meio de biodigestores, tá? Canalizando esse gás, principalmente o metano e o butano, queimando e transformando em energia elétrica. Existem 2 projetos desse no Brasil, um na Baixada Fluminense e outro na Baixada Santista, onde eles conseguem produzir energia para mais de 100 mil pessoas a partir da matéria orgânica colocada no lixo. A energia hidráulica, que é o aproveitamento da energia cinética contido no fluxo da massa de água, tá? Transformando essa energia em uma energia elétrica, em energia elétrica. Agora, a energia hidráulica ela necessita primeiro de um rio, lógico, e esse rio também tem que ter um desnível, tem que ter um acidente no relevo. Em geral, esses rios são rios de planaltos, porque eu preciso de uma queda d'água para justamente aproveitar o fluxo dessa água e gerar energia elétrica. O Brasil se destaca muito na energia hidráulica. O Brasil é o segundo maior produtor de energia hidráulica do mundo, perdendo para a China. A energia solar consiste na energia produzida pelo Sol, captada por meio de células fotovoltaicas, que utilizam uma alta tecnologia e a utilização de minérios raros, que faz com que essas células se tornem caras. É uma fonte de energia ainda muito cara, porém é uma fonte de energia renovável e limpa. A energia eólica, que é a energia produzida por aerogeradores, que captam a força do vento, movimentando o hélice e gerando assim energia eólica. Também chamado de catalisadores eólicos. Beleza? É uma energia limpa e renovável. A energia oriunda da maré motriz, que é o aproveitamento da oscilação da maré alta e da maré baixa. Essa oscilação ela tem que ter entre 5 e 7 metros para se ter viabilidade econômica na produção de energia. Aqui no Brasil nós temos a usina de Pecém. E a energia geotérmica, que é uma energia oriunda do aproveitamento do calor interno do nosso planeta, do manto. E aí destaque para a Islândia, que é um país que tem 100% da sua energia renovável, geotérmica. Essas são as fontes de energias renováveis, mas nem toda fonte de energia renovável é considerada limpa. A biomassa e a energia geotérmica, existe a emissão de gases de efeito estufa no momento da sua produção, portanto, são renováveis e sujas. Já a hidráulica, solar, eólica e maré motriz são consideradas renováveis e limpa.